Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar novamente com vocês nesta ocasião para compartilhar os momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e ver o mistério do livro que João comeu em Apocalipse, capítulo 10. Que Jesus Cristo, anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abra o entendimento e nos permita compreender este mistério do livro dos 7 selos que João comeu, quando o anjo forte o entregou para que o comesse. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Apocalipse capítulo 10, versículos 1 ao 11, nos disse assim: Vi descer do céu outro anjo forte, vestido de uma nuvem, com o arco-íris sobre a sua cabeça. E o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Tinha em sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram e não as escrevas. E o anjo que via estar em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. E te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E era doce na minha boca como mel, mas quando comi, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas, sua palavra, e abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, tenham a bondade. O mistério do livro que João comeu. Para poder compreender este mistério, nós necessitamos compreender o que é este livro. É um livro tão importante que aparece em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante, na mão direita do que está sentado no trono, ou seja, na destra de Deus. Disse, Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante: e vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?
E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, no meio dos anciãos, estava em pé um cordeiro como havendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste imolado, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda linhagem, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Este é o livrinho que Cristo toma no céu, Cristo anjo forte, e quando desce em Apocalipse capítulo 10, o traz aberto em sua mão. Este livro selado com 7 selos é o livro da redenção, é o título de propriedade de toda a criação dos céus e da terra, incluindo o homem, incluindo o ser humano. E neste livro estão escritos os nomes de todos os escolhidos de Deus. Este é o livro da vida do Cordeiro. Este é o livro que contém toda a criação de Deus. E, consequentemente, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele redimiu os escolhidos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E Cristo, ao efetuar seu sacrifício na cruz do Calvário, encontramos que é o único que tem direito de tomar este livro da destra de quem está sentado no trono. Por isso, quando João estava olhando no céu, o que estava acontecendo ali, quando se pediu que se apresentasse um homem para tomar este livro e abrir esses selos, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia se apresentar. Não havia nenhum digno de tomar este livro. E agora a pergunta é: e onde estava Jesus Cristo? Ele estava no lugar de intercessão no céu, no lugar santíssimo, fazendo intercessão sobre o propiciatório, por cada membro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E encontramos que João chorava muito porque não se achou nenhum digno de tomar esse livro e abrir esses selos. Porque Cristo não estava aí presente neste momento, porque Ele estava no lugar santíssimo, lá no propiciatório, fazendo intercessão pelos últimos escolhidos de Deus que seriam chamados e juntados no último dia. Ou seja, que Cristo estaria fazendo intercessão pelos escolhidos de Deus do último dia que estariam sendo chamados e juntados na era da pedra angular. Porque é nessa etapa onde Cristo faz o seu chamado final, faz intercessão por estas pessoas que entrarão no último dia
ao corpo místico de Cristo, a era e na era ou etapa da era da pedra angular, onde Cristo estará chamando e juntando seus escolhidos no território correspondente à era da pedra angular. E depois, ele pode sair do lugar de intercessão no céu, tomar esse título de propriedade e abrir esses selos, e fazer a reclamação de tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso. E agora, para isso, encontramos que Cristo, no último dia, estaria manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino. Entre os latino-americanos e caribenhos, que é o território onde a era da pedra angular se manifesta, onde a era da pedra angular se cumpre, assim como se cumpriu cada era das 7 eras da Igreja Gentia em diferentes territórios, como a primeira era na área menor, a segunda na França, a terceira na Hungria e na França, a quarta se cumpriu na Irlanda e Escócia, a quinta se cumpriu na Alemanha, a sexta se cumpriu na Inglaterra e a sétima se cumpriu na América do Norte. São etapas pelas quais esteve passando a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora nos encontramos na etapa da Era da Pedra Angular, se cumprindo na América Latina e no Caribe, onde Cristo chama e junta os seus escolhidos do último dia. Os escolhidos são as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esses são os que, de era em era, recebem a Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e se produz neles o novo nascimento. E nascem assim no reino de Deus, ou reino dos céus, que é o corpo místico de Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, até que se complete o número dos escolhidos de Deus, dos primogênitos de Deus, escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. E se completará este número no último dia, no 7º milênio, na era da pedra angular e dispensação do reino na América Latina e no Caribe. Com latino-americanos e caribenhos se completará o número dos escolhidos de Deus. Deus não tinha se esquecido dos latino-americanos e caribenhos. Portanto, enviaria entre os latino-americanos e caribenhos para nascer e viver, escolhidos de Deus, filhos e filhas de Deus, ou seja, enviaria almas de Deus para nascer e viver entre os latino-americanos e caribenhos, para receber no último dia o chamado final, a trombeta final. O chamado da trombeta final, grande voz de trombeta, que é o chamado de Cristo, nos falando no último dia a mensagem do Evangelho do Reino e com ela dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, vejam como de era em era esteve se abrindo quanto ao seu cumprimento cada um destes selos. E encontramos que para o último dia temos selos deste livro da redenção que seriam abertos também, quanto ao seu cumprimento. Por exemplo, temos o primeiro selo, o segundo e terceiro selo.
os quais já se cumpriram. O quarto selo corresponde a este tempo final. O quinto selo tem a ver com as almas destas pessoas que foram mortas por Hitler, Mussolini e Stalin, ou seja, são hebreus que pedem vingança, que pedem que Cristo, que Deus vingue o sangue deles que foi derramado por estes ditadores e em diferentes nações, e a vingança que virá pelo sangue derramado destes hebreus, destes judeus, através destes 2000 anos que transcorreram, encontramos que será o juízo divino caindo sobre essas nações que perseguiram e mataram hebreus. Porque há uma promessa de bênção para o povo hebreu que diz: quem te abençoar será bendito, mas quem te amaldiçoar será maldito. E toda nação, povo ou língua ou pessoa que atuou contra o povo hebreu está sob a maldição aí assinalada. Quem te amaldiçoar será maldito. Assim que todas essas pessoas, se tiveram amaldiçoando o povo hebreu e os perseguiram e os mataram, serão amaldiçoados nações, povos e línguas. E os que perseguiram e mataram os filhos e filhas de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, para o último dia, também Cristo vingará seu sangue, o sangue deles. E o juízo divino cairá sobre estas nações, onde se realizaram estas perseguições contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E porquanto o reino dos gentios, na etapa das pernas de ferro, e também para a etapa dos pés de ferro e de barro de oleiro, para o último dia, estariam perseguindo o corpo místico de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, o juízo divino virá sobre o reino dos gentios e as nações que estarão representadas no reino dos gentios, das diferentes etapas do reino dos gentios. Da primeira etapa, na cabeça de ouro, que foi o Império Babilônico. Na segunda etapa, que foi o Império Medo-Persa. Na terceira etapa, que foi o Reino da Grécia. E na quarta etapa, que foi o Reino, o Império Romano, o qual tem duas etapas ou duas fases, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro cozido. Agora vejam que durante o reino dos gentios, o povo hebreu foi perseguido. Foi levado cativo em diferentes épocas e foram perseguidos e foram também mortos milhares ou milhões de hebreus, e, consequentemente, o juízo divino cairá sobre o império ou reino dos gentios no último dia. Em etapas passadas, caiu em forma parcial e temporária. No último dia, cairá plenamente. E será tirado o reino dos gentios e será estabelecido o reino de Deus, onde Cristo reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Ou seja, que o reino dos gentios nunca mais se levantará. Depois que Cristo trouxer o juízo divino sobre o reino dos gentios e tire o reino dos gentios e estabeleça seu reino neste planeta Terra. Durante a grande tribulação, esses 3 anos e meios que virão, o juízo divino cairá sobre o reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro cozido.
esta etapa de 3 anos e meio que virá sobre o reino dos gentios é a parte final da semana 70 da profecia de Daniel, que consta de 3 anos e meio, a qual é a última parte ou a metade final da semana 70 da profecia de Daniel. Agora, para o último dia, é que as grandes promessas divinas para a Igreja do Senhor Jesus Cristo serão cumpridas. E Cristo, com o livrinho aberto em sua mão, virá à sua igreja para a restauração de todos os filhos e filhas de Deus, a vida eterna com um corpo eterno, para os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos imortais, e nós, os que vivemos, sermos transformados e também termos um corpo imortal, e todos terem um corpo glorificado, pois todos os filhos e filhas de Deus, em suas almas, são eternos, e por isso têm que receber um corpo teofânico da sexta dimensão, com vida eterna, e um corpo físico glorificado com vida eterna também, para viver por toda a eternidade com nosso amado Senhor Jesus Cristo. E para o tempo final, assim como se cumpriram algum dos selos do livro de Apocalipse, algum dos selos deste livro, selado com 7 selos, que aparece na destra do que está sentado no trono, em Apocalipse capítulo 5, o qual Cristo, o leão da tribo de Judá, o qual também é o Cordeiro de Deus, toma no céu e o abre no céu. Vejam que este não é um animal, não é um leão nem é um cordeiro, mas que está representado em um leão e também em um cordeiro. Quando João Batista viu Jesus, ao qual estava preparando o caminho, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele não estava apresentando um animal. Ele estava apresentando um homem, o qual era tipificado no Cordeiro Pascual e também no bode que era sacrificado a cada ano, ali no templo que estava em Jerusalém. E Cristo, em sua primeira vinda, estava representado ou tipificado em todos esses sacrifícios que eram feitos pelo pecado e pela reconciliação do povo hebreu com Deus e pela paz de cada hebreu com Deus. E Cristo, cumprindo todos esses sacrifícios a favor do povo hebreu e também de cada membro do corpo místico de Cristo que deveria ser manifestado na terra, encontramos que Ele é nosso Cordeiro de Deus para nos redimir de todo pecado e nos restaurar a vida eterna. Ele é a expiação para a reconciliação de nós com Deus. Ele é também nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual. E Ele é quem nos restaura, porque Ele paga o preço da redenção. E Ele toma nossos pecados, os tira de nós e desaparece com eles. Assim como um alvejante toma a mancha que esteja em uma peça de vestir e a desintegra
e aí via o que era antes de estar nesta peça de roupa de vestir. Por isso que depois que foi lançada esta peça de vestir no alvejante, quando se tira esta roupa de vestir, pois já não tem a mancha. E você busca a mancha, seja de tinta ou de alguma outra coisa, a busca no alvejante tampouco a encontra. O que aconteceu? Foi regressada ao que era antes de ser tinta ou alguma outra coisa de alguma cor que tinha manchado esta peça de roupa. Agora vejam o que Cristo faz conosco. Nos lava, nos limpa de todo o pecado. Por isso é que o sangue de Cristo é tão importante para todos os filhos de Deus. Disse a Escritura, em Apocalipse capítulo 1 e versículo 5 ao 6. E de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou do nosso pecado com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 10 disse: E cantavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste para Deus de toda a linhagem e língua e povo e nação. E nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 diz: Bem-aventurados os que lavam suas roupas, aonde as lavam? No sangue do Cordeiro, para ter direito à árvore da vida e para entrar pelas portas na cidade. Agora vejam que, para comer da árvore da vida, precisa lavar nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. E agora, vejam vocês como os que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro têm direito de comer da árvore da vida, para serem restaurados à vida eterna. Porque vejam vocês, no jardim do Éden, estava ali a árvore da vida, e a árvore da vida é Cristo. Pois Cristo disse que Ele é a ressurreição e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo. Senão por Jesus Cristo é que toda pessoa pode vir ao Pai. Ele disse que Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse também que Ele é o caminho. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, que por meio de Cristo é que nós podemos regressar ao nosso Pai Celestial. E por isso Ele realizou seu sacrifício na cruz do Calvário, para o nosso regresso à casa do nosso Pai Celestial, para nosso regresso à vida eterna, da qual o ser humano caiu lá no jardim do Éden. E o ser humano regressa à casa do nosso Pai Celestial com vida eterna, por meio da obra de Jesus Cristo, de redenção na cruz do Calvário. Ao crer em Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo, recebemos
vida eterna, pois recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão e já entramos a vida eterna. Cristo nos disse em São João capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Ou seja, que uma mudança ocorre nas pessoas que creem em Cristo como nosso Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo. E se morrerem, seus corpos físicos não têm por que se preocuparem, pois eles vão ao paraíso para viverem no corpo teofânico que receberam quando receberam o Espírito de Cristo. E depois, no último dia, ressuscitarão em um corpo eterno, pois tomarão um corpo eterno e glorificado, um corpo com vida eterna, e aparecerão neste corpo aqui na terra. E nós, os que vivemos, seremos transformados e também teremos um corpo eterno. E assim viveremos com Cristo por toda a eternidade, como reis e sacerdotes. Agora vejam que esta restauração da vida eterna, a vida eterna, está prometida na Escritura para ser cumprida no último dia. Pois Cristo disse em São João, capítulo 6, versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Vem? Não importa que o corpo físico da pessoa morra, ressuscitará em um corpo eterno, com vida eterna. E agora, este programa de restauração à vida eterna de todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, é o que Cristo esteve realizando, esteve intercedendo no lugar santíssimo, sobre o propiciatório do templo que está no céu, por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E assim, esteve se formando o corpo místico de Cristo, com os redimidos, com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Estes são os que creem em Cristo como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, e recebem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo. E assim nascem no reino de Deus, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, para o último dia, encontramos que já transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Estivemos comendo o Cordeiro Pascual. Estivemos comendo a carne e o sangue do Filho do Homem. Cristo disse, quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. Assim como comeram a carne do Cordeiro Pascual na noite em que a morte estava passando pelo Egito, e estava entrando em todas as casas, e todo primogênito que estava em cada casa morreria. Mas aqueles primogênitos que estavam em casas onde estava aplicado o sangue do Cordeiro Pascual e estavam comendo a carne do Cordeiro Pascual, aqueles primogênitos não morreriam. E durante todo esse lapso de tempo de 2000 anos, estivemos tendo na Igreja do Senhor Jesus Cristo
o sangue do Cordeiro de Deus aplicado. Estivemos tendo também a carne do Cordeiro de Deus. E estivemos comendo a carne do Filho do Homem. Estivemos recebendo sua palavra, crendo no Evangelho. Estivemos recebendo Cristo como nosso Salvador e estivemos assim comendo de Cristo. Nós estamos comendo a palavra de Deus de era em era, e isto é estar comendo a Cristo. E estivemos tendo seu sangue aplicado no batente da nossa alma, do nosso coração, e sobre os batentes do nosso coração, e estivemos assim recebendo o Espírito de Cristo, a vida do sangue do Cordeiro, que é o Espírito Santo. E assim estivemos passando por estas diferentes etapas ou eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde a morte esteve solta, matando todos os primogênitos que não estão na casa que tem o sangue do Cordeiro aplicado. Todos os primogênitos que não têm o sangue de Cristo aplicado nesta casa estiveram morrendo durante todos estes tempos que estiveram transcorrendo. Há uma só casa onde o sangue do Cordeiro Pascual esteve aplicado. Esta casa é a casa de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante que todo primogênito escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, no tempo que lhe correspondeu viver, receba a Cristo como seu Salvador. Lave seus pecados no sangue de Cristo e receba o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e assim nasça na casa de Deus. E viva aí na casa de Deus e esteja seguro na casa de Deus, selado com o selo do Deus vivo, selado com o selo do Espírito Santo, selado com o Espírito Santo para o dia da redenção, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora, vejam como estes mistérios do livro dos 7 selos, de era em era, estiveram se cumprindo diferentes selos, e para o último dia se cumprirão os que faltam por serem cumpridos. E agora, uma coisa é ser aberto este livro dos 7 selos, ser aberto no céu, em Apocalipse capítulo 5, e outra coisa é ser aberto o cumprimento destes selos, ou ser aberto estes selos quanto ao seu cumprimento de etapa em etapa. De etapa em etapa estiveram se cumprindo diferentes selos deste livro selado com 7 selos, ou seja, que de etapa em etapa, de era em era, estiveram se cumprindo as coisas contidas nestes selos. E as que faltam por serem cumpridas se cumprirão neste tempo final, neste último dia. Por exemplo, faltam se cumprir os que faltam morrer como mártires no selo número 5, que são os hebreus que morrerão como mártires, onde há 144 mil hebreus que receberão a segunda vinda de Cristo. Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores.
e durante a grande tribulação darão suas vidas por Cristo, pelo Messias, mas depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, ressuscitarão para estarem no glorioso reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo. E também morrerão milhares de hebreus durante o tempo da grande tribulação. Milhares ou milhões de hebreus, porque a besta, o anticristo, os perseguirá, enviando exércitos de diferentes nações que se unirão ao anticristo, à besta. Porque há 10 reis que darão seu poder e sua autoridade à besta. E esses exércitos desses reis, destas nações, estarão sob o mandado do anticristo, do homem do pecado. Estarão sob o mandado da besta. E, como em outras etapas do povo hebreu e da igreja do Senhor Jesus Cristo, foram enviados exércitos de diferentes nações contra o povo hebreu ou contra a igreja de Jesus Cristo, assim também será durante a grande tribulação. E as virgens fátuas, que são as pessoas que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, mas não receberam o Espírito Santo e, consequentemente, não nasceram de novo. Durante a grande tribulação morrerão, porque a besta os perseguirá e os matará, como aconteceu em outras etapas do cristianismo, onde milhões de crentes em Cristo morreram, e entre eles estiveram os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, que serão ressuscitados no último dia, e também estiveram as virgens fátuas, que não tinham recebido o azeite, o Espírito Santo, mas que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, ou seja, que foram justificadas e santificadas também, mas não foram cheias do Espírito Santo, as virgens fátuas nas eras passadas, e também não serão neste último dia. Esse grupo de pessoas pertencentes às virgens fátuas das eras passadas e do último dia não poderão ressuscitar na primeira ressurreição para entrar no glorioso reino milenial de Cristo, mas ressuscitarão depois do reino milenial e entrarão à vida eterna, pois são aí as pessoas representadas nas ovelhas que Cristo coloca à sua direita. Em São Mateus, capítulo 25, as quais foram de bênção para os pequeninos, os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo que tinham nascido de novo e, consequentemente, pertenciam ao corpo místico de Cristo. E porquanto fizeram bem, foram de bênção para os escolhidos de Deus, entrarão a vida eterna, mas depois do reino milenial, no juízo final. E os que não foram de bênção para os escolhidos de Deus, os que não ajudaram os escolhidos de Deus, mas perseguiram, estão representados nos cabritos, que serão condenados e lançados ao lago de fogo, para serem destruídos. Cristo disse: porque toda planta que meu Pai Celestial não semeou será cortada e arremessada no fogo. E isso fala do joio, dos filhos do mal, representados nos cabritos. E agora vejam vocês como tudo isto
está prometido para acontecer conforme as profecias bíblicas que se encontram no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Por isso Cristo falou do trigo e do joio. E do joio sendo atado em feixes para ser lançado no forno de fogo e ser queimado. Ser queimado durante a grande tribulação, onde o fogo atômico será desatado. E depois do reino milenial, no juízo final, serão lançados no lago de fogo, porque serão condenados e lançados ao lago de fogo, que é a segunda morte. Por isso é tão importante que toda pessoa creia em Cristo como seu Salvador, lave seus pecados no sangue de Cristo e receba o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e assim nasça de novo, nasça no reino de Deus, nasça no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E toda pessoa deve trabalhar no reino de Deus, deve lutar e realizar a obra correspondente ao tempo que lhe corresponde viver a obra do programa divino. E assim, estar no programa divino que está se realizando no tempo que esta pessoa está vivendo. E aí também estarão, em acréscimo aos escolhidos de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, estarão aí em cada era também o outro grupo, as virgens fátuas, que é o cristianismo professante, mas que não tem o Espírito de Jesus Cristo, não tem o batismo do Espírito Santo e, consequentemente, se encontram sem azeite em suas lâmpadas. E agora, isso se aplica ao corpo místico de Cristo como corpo místico de crentes. Se aplica a cada era e se aplica também ao indivíduo no tempo que lhe corresponde viver. Por exemplo, quando se aplica ao indivíduo, isto é, o indivíduo crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e assim obtendo o novo nascimento, onde obtém seu corpo teofânico da sexta dimensão, que é o Espírito teofânico, que terá para toda a eternidade. E no último dia depois, recebendo o corpo físico e glorificado, no qual viverá por toda a eternidade. Onde viverá esta pessoa, esta alma de Deus, com o seu corpo teofânico da sexta dimensão, viverá em um corpo físico e glorificado que Cristo dará no último dia. E agora, vejam vocês como isto é assim para cada pessoa como indivíduo, o qual tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Os demais, mesmo que consigam crer em Cristo e lavar seus pecados no sangue de Cristo, não obtêm o Espírito Santo, não recebem o azeite do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e, consequente, não obtêm o novo nascimento. Mas pertencem, vejam vocês, ao grupo das virgens insensatas. São virgens, ou seja, que não são pessoas más, são crentes em Cristo, mas que não pertencem ao grupo dos primogênitos de Deus, dos escolhidos de Deus,
mas entrarão à vida eterna depois do reino milenial. Há também pessoas que não entrarão nem no reino milenial, nem a vida eterna depois do reino milenial, porque fizeram mal tanto ao povo hebreu como à igreja do Senhor Jesus Cristo. Fizeram mal à igreja de Jesus Cristo ou ao povo hebreu e, consequentemente, não têm direito de viverem eternamente. Seus nomes, se estavam escritos no livro da vida, na seção do livro da vida, seus nomes são apagados. E alguns nem os tinham escritos no livro da vida, porque há alguns que os têm escritos e são apagados, porque fazem mal ao povo hebreu ou à igreja do Senhor Jesus Cristo. E outros que fazem mal também ou ao povo hebreu ou à igreja de Jesus Cristo, nem sequer tinham seus nomes escritos no livro da vida. Vejam, estas pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida são os que seguirão a besta, conforme Apocalipse capítulo 13, e adorarão a besta e a sua imagem, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8, onde diz... Vamos ver aqui. Capítulo 13. Versículo 13 em diante. Vamos lê-lo para que assim tenhamos um quadro claro. Aqui é preciso ler um pouquinho mais, parece. Disse Apocalipse capítulo 13, versículo 1 em diante, disse: E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Em outras versões pode dizer nomes blasfemos. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. Isto é o tempo da grande tribulação, esses 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Também se lhe deu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adoraram a todos os moradores da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vejam que essas pessoas que adorarão a besta não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.
no capítulo 17 e versículo 8 também nos fala do livro da vida e também nos disse que estas pessoas que adoram a besta e se maravilham da besta não têm seus nomes escritos no livro da vida. Disse Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os moradores da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Agora vejam como os moradores da terra, que não têm seus nomes escritos no livro da vida, adorarão a besta, a seguirão e pertencerão ao reino do anticristo, ao reino da besta, onde o diabo, no tempo final, estará encarnado no anticristo, no homem do pecado, e governará sobre todas estas nações, povos, línguas, que lhes será permitido governar. E agora encontramos que o livro da vida, vejam vocês, contém nomes, os nomes das pessoas que permanecerão aí para toda a eternidade. Mesmo que da seção, que não é a seção do livro da vida do Cordeiro, alguns nomes serão tirados. Esses são os nomes das pessoas que se levantarão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo ou do povo hebreu. E a sentença será seus nomes serem tirados do livro da vida, os que tiverem seus nomes aí escritos. Mas a maioria deles não terão seus nomes escritos no livro da vida. Agora, o livro da vida do Cordeiro, que é o livro dos 7 selos, esse é o livro que contém, é o livro que contém toda a herança divina. Esse é o livro da redenção. É o título de propriedade dos céus e da terra. Quando Adão esteve na terra, ele o teve. E ele teve direito de comer da árvore da vida, e isso significaria comer de Cristo, porque Cristo é a árvore da vida. E para isso Cristo, a árvore da vida, tinha que se fazer carne, porque ele estava em seu corpo teofânico da 6ª dimensão. Estava ali no meio do jardim do Éden, mas em seu corpo teofânico da 6ª dimensão. E tinha que se encarnar no meio da raça humana neste planeta Terra, para Adão poder comer da árvore da vida. Para assim Adão poder comer esse título de propriedade, o livro selado com 7 selos. E Adão, assim, poder trazer uma raça com vida eterna,
uma raça de imortais neste planeta Terra. Mas Adão e Eva não esperaram que o Verbo, que estava com Deus e era Deus, e estava no princípio com Deus, o qual é o Criador dos céus e da terra, porque por ele foram feitos, criados os céus e a terra. Todas as coisas por ele foram feitas, ou seja, pelo Verbo, por Deus manifestado em seu corpo teofânico. Por Deus manifestado em sua teofania. Agora, vejam vocês, Adão e Eva estavam ali com seus corpos físicos, mas Deus ainda não tinha se vestido do seu corpo físico, seu corpo de carne, para poder Adão comer da árvore da vida, para Adão poder comer o fruto da árvore da vida e assim viver eternamente e assim receber sua adoção. Adão, vejam vocês, estava vivendo ali no horto do Éden com Eva, mas ainda não tinha recebido sua adoção, o qual ocorreria quando o Verbo, que é Deus em seu corpo teofânico, se fizesse carne. E então daria a Adão a comer da árvore da vida. E assim Adão comeria esse título de propriedade e viveria eternamente adotado no reino de Deus. Mas Eva se adiantou e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que lhe trouxe a morte espiritual e depois física a Adão e a Eva. E depois de comer da árvore da ciência do bem e do mal, o ser humano não podia comer da árvore da vida. Foi tirado do jardim do Éden, porque o ser humano não podia viver eternamente como um pecador. Tinha que a árvore da vida, Jesus Cristo, vir em carne humana para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário e nos dar a comer de si mesmo. Porque quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si, porque ele é a árvore da vida. E de etapa em etapa, de era em era, estivemos vendo que Cristo esteve realizando a obra de chamar e juntar seus escolhidos e colocá-los em lugares celestiais em Cristo Jesus. E isto é, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e receber, lavar nossos pecados e assim receber a limpeza das nossas vestimentas e receber seu Espírito Santo e assim estar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Estar na sexta dimensão. Ao ter o Espírito teofânico da sexta dimensão, estamos na sexta dimensão, mesmo que estamos aqui na Terra nesses corpos mortais, mas nossa alma, tendo o Espírito teofânico da sexta dimensão, está na sexta dimensão. Mesmo que fisicamente estamos em um corpo mortal,
e corruptível desta dimensão terrena. Mas em breve estaremos em um corpo eterno e imortal, e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês, para isso é o programa da adoção dos filhos e filhas de Deus. Adão não chegou à adoção e, consequentemente, teve que morrer. Seu corpo físico e também o de Eva. E também todo ser humano que vem viver neste planeta Terra, seu corpo físico tem que morrer. Porque com este corpo físico não podemos viver eternamente. Para viver eternamente em um corpo físico, necessitamos que seja transformado e seja vestido de imortalidade. O corpo com o qual viveremos eternamente. Tem que ser uma vestidura imortal, um corpo imortal. E isso ocorrerá na adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Cristo, vejam vocês, recebeu a adoção quando já estava no final do seu ministério, quando subiu ao monte da transfiguração, ali foi adotado. Por isso ele podia dizer: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Uma pessoa adotada é imortal. E se morrer, pois ressuscitará e continuará vivendo por toda a eternidade. E agora, assim como Cristo foi adotado no Monte da Transfiguração, onde apareceu Moisés e Elias em seus corpos teofânicos, nesta visão do Monte da Transfiguração, encontramos que aí Deus está mostrando a visão que representa a vinda do Filho do Homem no seu reino, para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, onde vem o Filho do Homem, Jesus Cristo, em sua igreja, no reino de Deus, no reino dos céus, que é a sua igreja, e vem com poder e glória, vem com o título de propriedade, o livrinho que estava selado com 7 selos, vem com ele aberto para trazê-lo à sua igreja e entregá-lo ao mensageiro que estará neste tempo presente, no corpo místico de Cristo, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Isso foi representado em João o apóstolo, quando viu a visão da vinda de Cristo, o anjo forte com o livrinho aberto em sua mão, vindo em uma nuvem, e descendo à terra e colocando um pé, o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamando como quando um leão ruge, 7 trovões emitindo suas vozes. Vejam que os 7 trovões, que é a voz de Cristo, os 7 trovões emitem suas vozes, onde? Na terra.
E o livrinho aberto, que é o livro dos 7 selos, ou selado com 7 selos, o qual Cristo abre no céu, depois o traz à terra em sua vinda, e depois João o apóstolo, que é tipo e figura da igreja de Jesus Cristo, no último dia, sob o ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro. Vejam vocês, ouve a voz do céu, diz que ouviu novamente a voz do céu. Diz, e a voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele me disse: toma-o e come-o, e te amargará o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E era doce na minha boca como mel, mas havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações e línguas e reis. Agora vejam como João aqui está representando a igreja do Senhor Jesus Cristo sob o ministério do último dia, sob o ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro. E para o último dia, a parte do livro dos 7 selos, que não se cumpriram durante as 7 eras da igreja gentia, estará se cumprindo neste último dia. E para isto estará Jesus Cristo, o Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, manifestado para estar cumprindo as partes do livro dos 7 selos, que têm que ser cumpridas no último dia. Ou seja, que as coisas contidas no livro dos 7 selos têm que ser cumpridas. E o livro dos 7 selos tem que ser tomado da destra do que está sentado no trono. Quando o 7º selo for cumprido e chega ao final, o 7º selo, e se realizar a obra do 7º selo aqui na terra, a qual tomaria certa quantidade de tempo, de anos, como aconteceu na primeira vinda de Cristo, que levou um lapso de tempo de 33 anos, desde o nascimento de Jesus até sua morte na cruz do Calvário. Vejam todo o tempo que tomou a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus. Agora, quantos anos tomará a segunda vinda de Cristo aqui na terra cumprida para se realizar a obra da sua segunda vinda como leão da tribo de Judá? Não sabemos quantos anos levará a segunda vinda de Cristo aqui cumprida no meio dos seres humanos no último dia, no tempo final. Mas chegará ao final o 7º selo e sua obra. E quando chegar ao final, então terá cumprido o 7º selo aqui na terra. É tomado esse título de propriedade no céu por Cristo, e aí termina a obra
de redenção e termina Cristo sua intercessão no céu, como Cordeiro de Deus, fazendo intercessão por todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E então, os escolhidos de Deus, que estarão na terra, sob a obra do sétimo selo, serão adotados no último dia, porque eles estarão na terra comendo esse título de propriedade. Estarão comendo esse título de propriedade por meio de Cristo, dando-lhes esse título de propriedade, o livro dos 7 selos, ao seu anjo mensageiro no último dia. E seu anjo mensageiro comendo-o e dando-o também aos membros do corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Este título de propriedade é dado aos escolhidos de Deus para que o comam no último dia. E isso é, no último dia, comer desta árvore da vida, comer esse fruto que ele traz em sua mão, em sua destra, em Apocalipse capítulo 10. Vejam que este livro tão importante que estava à destra de Deus e ninguém podia nem olhá-lo no céu, nem podia lê-lo, nem abri-lo. Cristo o toma no céu, o abre, depois o traz à terra e o entrega a um homem, porque o lugar para esse título de propriedade é a raça humana, para serem restaurados à vida eterna. E a raça humana representada nos primogênitos de Deus, nos escolhidos de Deus, nos membros do corpo místico de Cristo que estarão vivendo no último dia, receberão sua adoção ao receberem o conteúdo desse título de propriedade e comê-lo no último dia. E agora isto é como aconteceu com o profeta Ezequiel no capítulo 2 e versículo 6 em diante, onde disse: E tu, ó filho do homem. Por que diz filho do homem? Porque o título de filho do homem é o título de profeta. Um profeta é um filho de homem. E por isso é que todos os profetas aqui na Escritura podem ser chamados filho do homem. Porque esse é o título de profeta. E por isso Jesus foi chamado e também ele mesmo se chamou, se identificou como filho do homem. Porque o título de filho do homem é a manifestação de Deus, a manifestação de Cristo como profeta ou em um profeta. É a manifestação de Deus e Espírito Santo em um profeta. Agora continua dizendo: E tu, ó filho do homem, não os temas, nem tenhas medo das suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre os escorpiões, não tenhas medo das suas palavras, nem temas diante deles, porque são casa rebelde. Lhes falarás, pois, as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes.
Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Eu olhei, e eis aqui uma mão estendida para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações e suspiros reais. E o capítulo 3 continua dizendo: depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come o que achares. Come este rolo. E vai e fala à casa de Israel. E abri a minha boca e me deu a comer aquele rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Depois me disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Agora vejam vocês como este rolo é a palavra de Deus, a qual o profeta vê, recebe e come na sexta dimensão. Não é um livro literal desta dimensão, mas que é a palavra de Deus na sexta dimensão. E por isso ele pode comer esse rolo que ele está vendo em outra dimensão, na sexta dimensão. Ou seja, que não é um rolo, não é um livro desta dimensão que ele tenha que comer, mas sim é a palavra de Deus que está na sexta dimensão. E com esta palavra que ele come, com esse rolo que ele come, depois ele alimenta tua alma, alimenta seu espírito e todo o seu ser, alimenta seu ventre. Em sua boca é doce como mel, porque não há coisa mais doce que a palavra de Deus sendo pregada. Mas isso mesmo é o que causa, ou pelo que vem as amarguras, a vida dos profetas de Deus. E do povo que recebe o profeta que Deus envia para o tempo em que Deus o envia. E aqui, em Apocalipse capítulo 10, vem a palavra de Deus, o livro dos 7 selos aberto, para que eu coma o homem que estará no último dia, no corpo místico de Cristo, como o mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino. E depois estará falando, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, sobre o ministério de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 ao 7, que é o ministério dos dois ungidos, das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, repetindo-se no último dia, na manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo em carne humana, através do profeta mensageiro que recebe este livro e o come. E é doce em sua boca, mas em seu ventre será amargo pelas perseguições e provas pelas quais passará. Mas pregar o conteúdo desse livro será a coisa mais doce que ele sentirá em sua boca. E agora,
Vejam vocês como o conteúdo desse título de propriedade será trazido à terra. Esse título de propriedade é trazido à terra para ser tomado e comido para a restauração da vida eterna. A vida eterna de todos os filhos e filhas de Deus. Para a adoção de todos os escolhidos de Deus, para assim obterem o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. E assim estará no lugar correto, destinado por Deus desde antes da fundação do mundo, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que Cristo, o Cordeiro, e também o leão da tribo de Judá, toma no céu, o abre e logo o traz à terra no último dia, para dar ao seu anjo mensageiro que o coma e fale o conteúdo deste livro. E assim tenha o ministério profético do último dia. Agora vejam vocês como o conteúdo deste livro foi se cumprindo de era em era. Vejam como cada um desses selos se iria cumprindo de era em era, e as coisas que não foram cumpridas em eras passadas, as coisas que não foram cumpridas em eras passadas, se cumprirão neste último dia, na era da pedra angular, sob o ministério de Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, ao qual Ele estará usando no último dia para o cumprimento das coisas contidas neste título de propriedade. Para a restauração de todos os filhos e filhas de Deus, a vida eterna e ao reino eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vimos como será a adoção dos filhos de Deus neste último dia. E como neste último dia estaríamos vivendo sob o ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, onde Ele colocará esse título de propriedade. E onde Jesus Cristo e Espírito Santo estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, para nos dar esse título de propriedade e para assim comamos esse título de propriedade, para que sejamos adotados e restaurados à vida eterna com um corpo eterno, como do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E sejamos assim a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao tempo final. Chegamos ao tempo onde o que foi tipificado na vinda do anjo forte, com o livrinho aberto em sua mão, dando este livrinho ao apóstolo São João, tem que se materializar neste último dia no corpo místico de Jesus Cristo e no anjo do Senhor Jesus Cristo, para a restauração de todos os filhos e filhas de Deus, a vida eterna com um corpo eterno,
para assim obter nossa herança, obtermos nossa herança. E para obtermos nossa herança, temos que ter o título de propriedade. O livro da redenção. O livro ou título dos céus e da terra. Ou seja, o título de propriedade de toda a criação. Para assim sermos restaurados à vida eterna e estarmos como reis e sacerdotes no glorioso reino milenial de Cristo e por toda a eternidade, como reis e sacerdotes reinando com nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério do livro que João comeu, onde Deus representou ou tipificou o que Ele estaria fazendo neste último dia. João, vejam vocês, foi transportado ao dia do Senhor, ao 7º milênio, para ver todas essas visões apocalípticas que foram mostradas por quem? Pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, onde estava Cristo em Espírito Santo manifestado. E vimos como João, o apóstolo, representando a igreja de Jesus Cristo com seus mensageiros, foi passando pelas diferentes etapas ou eras, nestas visões apocalípticas, até chegar ao último dia e à era da pedra angular, onde ele viu coisas que ele não pôde escrever, onde viu e escutou coisas que ele não pôde escrever porque foram proibidas. As coisas que escutou na voz de Cristo, como leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge, e sete trovões emitindo suas vozes. Esta é a voz de Cristo, dando-nos a conhecer o mistério da sua vinda, o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda, em a sua igreja, no último dia, no cumprimento do 7º selo, no cumprimento da sua vinda como leão da tribo de Judá ao seu corpo místico de crentes, para realizar a obra de reclamação no último dia, onde todos seremos abençoados e onde todos seremos restaurados à vida eterna com um corpo eterno. Agora vejam vocês como Cristo estaria em sua igreja no último dia. Estaria em Espírito Santo manifestado através do seu anjo mensageiro. Mas Jesus Cristo estaria com o seu corpo que ele teve e ressuscitou glorificado. Estaria no céu, no lugar santíssimo, fazendo intercessão no céu até que entrasse até o último dos escolhidos. Mas o Espírito Santo estaria em sua igreja manifestado através do seu anjo mensageiro. E o corpo que teria no meio da sua igreja seria o corpo do seu anjo mensageiro, através do qual estaria manifestado. Porque seu corpo glorificado estaria no céu, no lugar santíssimo, fazendo intercessão por todos nós, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas algum dia ele sairá dali, quando a obra sob o 7º selo estiver completada, aqui na terra por Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro.
E então virá a adoção, a transformação do nosso corpo, nossos corpos, e a ressurreição dos mortos em Cristo antes da transformação dos nossos corpos. E assim é como seremos adotados como filhos e filhas de Deus no reino de Deus, para reinar com Cristo no glorioso reino milenial, como reis e sacerdotes, e depois por toda a eternidade. Vimos o mistério do livro que João comeu. E vimos o que estaria acontecendo neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de o mistério do livro que João comeu. Que as bênçãos de Jesus Cristo, contidas neste livro dos 7 selos, selado com 7 selos e aberto pelo Cordeiro, sejam sobre cada um de vocês e se materializem em cada um de vocês e em mim também, e em breve todos sejamos transformados e sejamos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e orem muito por mim. Estarei neste percorrido por toda a América Central ou por toda a América do Sul, para estar dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer neste último dia, e assim que Cristo continue sua obra correspondente a este último dia e chame junte seus escolhidos do último dia. Orem muito por mim, porque necessito vossas orações, e eu orarei por vocês, para que todos em breve sejamos transformados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Orem para que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e se complete a obra do 7º selo, a obra da vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. E assim, sejamos adotados no reino de Deus, com vida eterna. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Estejam atentos, assistindo sempre aqui, porque você sempre tem aqui a palavra de Deus, de Cristo, para este último dia, para estarem comendo esta palavra e estarem alimentando suas almas, para serem em breve adotados neste último dia. Não há adoção sem comer o alimento espiritual da palavra de Deus correspondente a este último dia. Assim que a parte de vocês corresponde a vocês. Vem aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade, e para receber sua palavra, e alimentar assim vossas almas. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra que sai da boca de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Esta palavra que sai da boca de Deus por meio do mensageiro, da era em que a pessoa está vivendo.
E aqui temos palavras em abundância, alimento espiritual em abundância para todos vocês. Às quartas-feiras, à noite, ainda aqui estão se reunindo para escutar a palavra. E também às sextas-feiras à noite, e também aos domingos, às 10 da manhã, e aos domingos, às 3 da tarde. E também levam em folhetos a palavra impressa, e também a podem levar em fitas cassete, para durante a semana em seus lares estarem atentos a essa palavra, lendo-a ou escutando e alimentando vossas almas todos os dias da semana. Mesmo que não possam ler em um dia um folheto completo, algo leiam desse folheto, desta mensagem. E assim, quando terminar a semana, já leram uma ou duas ou três mensagens. E isto é alimento espiritual para a sua alma? Ou ouviram 1, 2 ou 3 ou mais conferências gravadas em vídeos? E isto é o alimento espiritual para quem? Para cada um de vocês, para suas almas, para seguir crescendo espiritualmente e continuar crescendo e crescendo até serem adotados no reino de Deus. A pessoa que não come fica magra, fica fraca, adoece e morre. Mas quem come, se alimenta bem e continua crescendo até que chega à estatura de um adulto. E isso é o que tem que ocorrer com todos os filhos e filhas de Deus. Chegar à estatura de Jesus Cristo e ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Ele nos dá esse alimento espiritual para que continuemos comendo e crescendo espiritualmente até que cheguemos à estatura de um varão perfeito, à estatura de Jesus Cristo. Cheguemos a ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, adotados no reino de Deus. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E mesmo que eu pessoalmente não estiver, aqui estará a palavra de Deus, a qual já está gravada em vídeos, impressa em folhetos e em fita cassete, também está gravada, para vocês serem alimentados aqui e em todas as nações. E em todas as nações, os escolhidos de Deus serem alimentados. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde, e conosco novamente Félix Caro para continuar e finalizar nesta ocasião esta atividade, na forma em que deve ser finalizada. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos.